Mas gostaria que você abrisse o livro de Efésios, capítulo 6, por favor. Efésios, capítulo 6. Eu quero dar uma introdução. Hoje à noite quero trazer um ensino, né? Tem gente que gosta de ouvir pregação. Eu gosto de pregar, mas eu quero ensinar hoje à noite, porque eu acho que é um ensino muito importante. Nós precisamos aprender. Isso vai realmente ajudar muito você no dia a dia, amém? Quantos querem aprender a viver no dia a dia? Você realmente perceber situações, poder discernir, puxa, isso não é de Deus. Eu não vou aceitar isso na minha vida. Não sai em nome de Jesus. Eu não quero isso, amém? Você tem que discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Aqui em Efésios, capítulo 6, desde o versículo 10, diz: quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois de falar que devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para poder ficar firme contra as ciladas do diabo. Quando sabe que o inimigo tem ciladas? Então, há ciladas. Fala para o seu outro lado, cuidado com as ciladas. Agora, porque a nossa luta, diga, a minha luta, não é contra sangue e carne, e sim, qual é a nossa luta? Contra principados, potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, a minha luta, a sua luta não é contra carne e sangue. Às vezes, sim, nós lutamos porque o inimigo usa pessoas, às vezes, mas a minha luta, a sua luta, não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades, dominadores, contra as forças espirituais do mal. Então, existe uma hierarquia de poder maligno que quer matar, roubar, destruir. Amados, uma das coisas que o inimigo tenta é roubar a tua paz, é desanimar você. Ele tenta desanimar. Quantos já se sentiram muito desanimados? Agora, não existe nada errado em ficar desanimado. Mas quando você fica desanimado por muito tempo, isso é mal. Deus não quer que você seja uma pessoa sempre desanimada. Há coisas sim que vêm desanimar a gente, que vêm frustrar a vida da gente. Mas uma das coisas que acontece, na minha vida, às vezes, eu fico desanimado. Mas eu vou na presença de Deus, e vou no quarto, e de lá saio fortalecido, animado, porque Ele me anima, amém? Porque você tem a presença de Deus. Então, hoje à noite eu quero falar sobre isso. Como nós podemos ser vencedor? Como você pode ser vencedor? A Bíblia diz que tem alguém que nos acusa dia e noite. Apocalipse fala isso, que há o acusador dos irmãos, que nos acusa de dia e de noite. E uma das táticas do nosso adversário, ele quer que nós sejamos... ele usa coisas vagas, genéricas, para nos acusar. Ele não é uma coisa assim, pontual. Ele usa coisas genéricas, coisas vagas. Por exemplo, você não é bom o suficiente. Quem já sentiu essa voz lá dentro? Você não é bom o suficiente. Você tem muitas coisas erradas na tua vida. Deus não te quer, Deus não te ama. Então ele usa coisas genéricas, você não é bom o suficiente. Ele tenta separar você de Deus, um Deus que ama você. O inimigo ele trabalha com coisas que não são reais. Ele não trabalha com coisas específicas. Então, muitas vezes nós sentimos coisas que não são reais. Como eu falei, essa semana eu senti coisas que não eram reais. Eu perdi 5 horas, 5, 6 horas ali, envolvido com coisas que não eram reais. Até cair em si, peraí, mas isso não é real. Não é isso que Deus afirma na sua palavra. Aí você tem que retomar novamente, né? Se renovar. Não, isso eu creio, isso eu penso, isso é verdade. Porque aquilo que eu penso, aquilo que eu creio, assim que eu vou ser, assim que eu vou andar, não é verdade? Assim que eu vou chegar lá. Então é muito importante aquilo que você está ouvindo, o que você crê. Isso determina o teu caráter, determina quem você é. Então, por exemplo, o inimigo diz para você, você tem que se arrepender de não ser santo o suficiente. Quem já sentiu isso? Você não é tão suficiente. Agora, como que eu vou me arrepender de não ser santo o suficiente? Eu posso me arrepender de um pecado, de um algo específico, de uma mentira, de uma ação. Eu tenho que ser específico. Eu não posso generalizar as coisas. Mas o diabo não quer falar em coisas específicas, ele quer condenar você. E quando ele condena, ele quer que você se sinta envergonhado. Então veja, condenado, envergonhado, e que você então se afaste de Deus. Porque quando você sente condenação, você sente aquela vergonha dentro de você. Então ele afasta você de Deus.
A obra do inimigo, amados, é fazer um zoé no teu ouvido. No livro de Apocalipse, fala, em Apocalipse 3, não precisa abrir lá, 16, 13, diz que é como um som de rãs. Né? Quem já esteve perto de noite, dormiu num lago assim, tinha rã. O que a rã faz? Quac, 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 quac. Assim ele faz no teu ouvido. Quac, 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 quac. Mas são coisas irreais. Ele fica falando todo dia, toda hora. Para quê? Para desanimá-lo, para envergonhá-lo, para de alguma forma fazer você sentir não digno. Presta atenção, amado, isso vai te ajudar muito. Então aquele sentimento, aquelas vozes que você sente, eu não sou digno. Agora, nós precisamos entender algo, o Espírito Santo também trabalha, mas só que de uma forma diferente. O inimigo trabalha de uma forma, mas o Espírito Santo também trabalha de uma forma, só que de uma forma diferente. O Espírito Santo te diga, vem cá, querido. Ele vem e abraça você. O que o Espírito Santo faz? Tem uma palavra, paracaleio, em grego. Isso fala de chama você para perto. Ele abraça você. Ele vem e abraça você. Vem cá, querido. Você precisa arrepender dessa situação, desse pecado. É coisa específica. Ele não generaliza a coisa. Ele fala coisas específicas. Ele diz, você está fazendo isso. Você está mentindo, você está roubando. Então, isto vai te levar lá. Eu amo você, não quero que você seja conduzido. Então você precisa aprender desse aspecto. Ele não generaliza a coisa. Você não presta. Você... Não, é coisa específica. Diga coisa específica. Quantos estão entendendo, amém? O inimigo é diferente. Isso vai te ajudar muito, amados. Porque muitas vezes o inimigo vem não com coisas específicas. E isso começa a condenar, isso começa a afastar a gente de Deus. O Espírito Santo não fala genericamente, ele não fala para te condenar. Ele te abraça. Mas eu aprendi uma coisa, toda voz que me afasta de Deus não é a voz de Deus. Isso eu aprendi muitos anos atrás e tem me ajudado muito. Então diga comigo, toda voz que me afasta de Deus não é a voz de Deus. Eu quero acrescentar mais uma coisa. Toda voz que me afasta de Deus, me afasta da casa de Deus, me afasta dos irmãos, não é a voz de Deus. Como eu sei disso? Eu não vou abrir a Bíblia para falar isso, mas você pode fazer um estudo sobre isso. Porque Deus, na sua própria palavra, fala o que nós devemos fazer. E isso mostra que nós não nos afastamos de Deus quando praticamos a palavra. Então, Deus não fala uma coisa e depois fala outra. Não, Deus fala a sua palavra. Amém? Então o Espírito Santo vem e diz, vem cá, o caminho certo é esse. Ele não vem para condenar você. Ele não vem para acarcar você. O Espírito hoje, amado, está aqui não para condenar você. Aquela voz que você muitas vezes sente para condenar, para afastar, não é a voz de Deus. E nós precisamos discernir isso. Porque todos nós depois vamos ver alguns versículos sobre isso, nós sentimos, que nós vimos lá que a nossa luta, o inimigo, ele quer fazer um zoé no meu ouvido, ele quer dar uma rasteira em mim, e nós precisamos entender que existe sim uma inimizade, que nós temos uma luta, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, existe poderes malignos que nós não enxergamos, mas existe, que tentam influenciar a minha vida, a sua vida. Então nós precisamos entender isso, amém, amados? Diga, eu entendo isso. Deu para entender isso, amados? Que existe uma guerra, uma luta contrária, que o inimigo quer matar, roubar, destruir, a Bíblia fala isso, Jesus me falou isso, o inimigo vem matar, roubar, destruir, eu vim para que tenham vida, mas o inimigo vem matar, roubar e destruir. Então toda voz que te afasta você de Deus, não é voz de Deus. Amém? Guarda essa frase, guarda essa palavra, isso tem me ajudado muito, porque muitas vezes vem vozes que tentam me afastar de Deus, tentam afastar você de Deus, da comunhão, da casa de Deus, dos irmãos. Você deve ligar o desconfiômetro. Tem um pastor que fala assim, liga o desconfiômetro. Então liga o desconfiômetro. Opa, que sentimento é esse? Que voz estou sentindo isso? Então o inimigo vai vir para você, para te condenar, afastar, para envergonhar você. Ele diz para você, você não é indigno. Você não pode recuperar o que você perdeu. Não, ele é um mentiroso. A Bíblia fala que ele é o pai da mentira. Jesus me falou isso, ele é o pai da mentira. Ele não tem verdade. Então a Bíblia diz que ele é mentiroso.
Então o inimigo vem para te envergonhar, para afastar você de Deus, para fazer que você não é aceito. O Espírito Santo, porém, ele abraça você. Ele puxa você perto do coração de Deus. Sim, ele mostra o pecado, ele é não genérico, ele é específico, ó, isso, eu quero que você mude a tua vida. Então ele fala, ele abraça você. Amém? Dá para discernir isso, amados? Então diga comigo, o Espírito Santo, ele está me abraçando, está me guiando no caminho certo, ele está me ajudando a abandonar o caminho de maldição, o caminho de condenação, ele está me conduzindo para o caminho de vitória, o caminho de bênção. Você crê isso, amados? Essa é a ação do Espírito Santo, para afastar você da condenação, afastar você daquilo que envergonha você. Ele abraça você, ele puxa você. Deus ama. Amados, se você entendesse isso, Deus ama você como nunca você pode imaginar. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Às vezes a gente pensa que o mundo são as outras pessoas. Eu não. E uma outra frase que você precisa guardar. Se você fosse o único habitante da terra, mesmo assim Deus enviaria Jesus por causa de você. Você já pensou, amado? Lógico, é uma suposição. Mas digamos, você fosse a única pessoa aqui na terra, não mais ninguém. Mesmo assim, Deus olharia para você e dizer, eu amo tanto essa pessoa, tanto você. Eu vou enviar Jesus por causa de você. Isso te anima, dá assim, um sentadinha melhor assim, oxa. Isso é o amor de Deus. Deus ama você. Tanto, amados, tanto. A gente às vezes pensa, Deus não me ama. Mas não é verdade. É um sentimento que às vezes vem, mas não é o sentimento de Deus, não é a voz de Deus. Amém? Então, quando você sente aquela voz te condenando, te batendo, dizendo, afasta de Deus, afasta do irmão, essa é a voz de Satanás. Essa é a voz do mentiroso, essa é a voz do enganador. Mas quando você ouve aquela voz dizendo, querido, isso aqui está te separando de Deus, da bênção. E Deus fala, porque tem coisa na nossa vida, amados, que às vezes separa a gente de Deus, não é verdade? E nós precisamos retornar. A Bíblia diz que os nossos pecados fazem separação entre Deus e nós. Então, Deus é específico, diz, isto aqui. Então, eu preciso me arrepender disso, aquela situação. Então, essa é a voz do Espírito Santo. Ele vem para te ganhar, não para te afastar, para trazer você perto de Deus, para você ter um relacionamento íntimo com Deus. Amém? Essa é a voz do Espírito Santo. Olha para o teu pé um pouquinho assim, diga, faz assim, diga inimigo, você está debaixo dos meus pés. Você é enganador, mentiroso, mais uma vez, pode cair fora, pode cair fora. Às vezes você tem que fazer isso, amado. Espera aí, amigo, tu está debaixo dos meus pés, tu está mentindo, tu está querendo me enganar, caia fora. Amém? Tem que ter uma posição, espera aí, o que é isso? Eu não vou aceitar mesmo, porque se eu aceito, se você aceita, você vai ser conduzido lá. Eu não quero chegar lá. Então você tem que tomar um posicionamento. É tão bom se a gente fosse assim, que nem um robozinho, né? Tudo certinho. Mas Deus deu livre-arbítrio para mim e para você. Decidir fazer o que quiser. Por exemplo, para você estar aqui hoje à noite, você decidiu estar aqui, não é verdade? Eu vou estar lá. Está frio, mas eu não vou ligar pelo frio, não. Porque você pode decidir a sua vida, Deus fez a gente assim. Então, muitas vezes, tem que tomar um posicionamento. Espera aí, você percebe a luta, a guerra que está acontecendo, você percebe Deus, você percebe o maligno, você tem que tomar uma posição. O que eu vou fazer? Deus fez assim com Israel. Decida, o que vocês vão fazer? Se vocês obedecer a minha voz, bendito serás, bendito, mas se não, maldito serás, por quê? Porque nós decidimos. Se vamos nos submeter a Deus, vamos submeter à voz do maligno. Então, quando nós submetemos a Deus, a bênção, amém, amados, a vida, mas quando não, então muitas vezes tem que decidir. Deus fez a gente assim. A gente para decidir, amém? Então, nós somos chamados para nos aproximar de Deus e afastar do maligno, amém? Diga comigo, eu sou chamado a aproximar de Deus e perceber o maligno, o engano, a mentira, e me afastar, é bizarro. Não, pode ir embora. Eu não vou aceitar, não. Amém? Amém, amados?
para que possamos andar na graça, porque possamos andar na vida, isso que Deus quer, amém? Gostaria que você abrisse o livro de Zacarias, capítulo 3, por favor. Zacarias, capítulo 3. Talvez esteja o pastor, você estava falando uma mensagem hoje meio assim, né, maligno, muito, né? Mas nós precisamos aprender isso, amém, amados? Eu creio que muitas vezes, porque não entendemos isso, a gente não tem vitória, a gente se desanima, a gente se frustra, a gente, né, fica por ocochô, assim, desanimado, né? A gente não consegue, a vida começa a ver uma rotina, mas quando você consegue perceber, você começa a tomar um posicionamento, realmente a tua vida é diferente. Então, Zacarias, onde Zacarias? É o penúltimo livro do Velho Testamento, Zacarias, Malaquias. Malaquias é o último livro. Então, Zacarias capítulo 3, versículo 1. Vamos ver. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. O que vimos aqui? Deus estava mostrando para Zacarias, Josué, uma visão para Zacarias, e que o anjo, e diante dele estava o anjo do Senhor, e Satanás também estava à mão direita para se opor a Josué. Deu para entender, amados? Agora, versículo 2. Mas o Senhor disse a Satanás: o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é esse um tição tirado do fogo? Ora, José, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou esse a palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. A José disse: eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de finos trajes. O que vemos aqui, amados? Satanás vem para se opor. Ele vem para se opor a você. Ele vem se opor à minha vida. Ele sabe que você e eu somos uma ameaça. Ele não gosta do reino de Deus. Ele se opõe ao reino de Deus. Ele não quer que você ande com Deus. Ele não quer que você viva com Deus. Ele não quer que você se aproxime de Deus. Então ele se opõe, ele acusa, ele é mentiroso, ele tenta fazer isso na sua vida. Mas o que vemos aqui? A oposição do diabo vem, quer fazer a vontade de Deus se opor a você. Mas o que o Senhor diz aqui? Versículo 2. O Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Diga comigo, o Senhor me escolheu. Quem é escolhido de Deus aqui? Diga, você é escolhido, meu irmão. Eu e você somos escolhidos de Deus. Você sabe que Deus me escolheu, Deus escolheu você. Deus me chama, Deus chamou você. Amém? Então, quando o inimigo acusa, o próprio Deus se levanta e diz: não, espera aí. Essa pessoa eu amo, eu não quero que você fique acusando essa pessoa. Eu não quero que você fique acarcando essa pessoa. O Senhor te repreenda, Satanás. Deus começa a repreender Satanás, porque você é filho. Você é amado de Deus. Imagine. Quem tem filhos aqui? Casado tem, né? Acontece uma coisa, teu filho, uma pessoa mal quer fazer uma coisa mal. Você vai se opor a isso. Espera aí, inimigo, pode, sai daqui. Você não vai machucar meu filho e minha filha, não. Eu sou pai, eu sou mãe, eu me oponho. Espera aí. Assim Deus faz. Você é um filho amado. Você é uma filha amada. Você acha que Deus vai deixar? Sim. O que havia no José aqui? No versículo 3 diz que José estava de vestes sujas diante de Deus. E nós sabemos que vestes sujas fala de pecado, de situações, quando nós temos coisa errada. Mas o que o Espírito Santo faz? Ele mostra, olha, isto você tem que se arrepender, isso é mal, isso é mentira, isso é roubo, ele é específico. Se arrependa disso. Então, quando nós temos vestes sujas, nós trazemos à mente, o inimigo pode realmente acusar a nossa vida, porque ele encontra algo em nossa vida. Amém? Vem cá um pouquinho, querido, deixa eu dar um exemplo aqui. Vem aqui, por favor. Deixa eu mostrar o exemplo, veja bem, vou mostrar algo para você. Obrigado. Não vou fazer nada com você, tá? Digamos, eu sou Deus. Eu sou o maligno, tá? O diabo, Satanás. Tá? Você é uma pessoa. O que o inimigo faz? A Bíblia diz que ele anda ao derredor procurando alguma coisa na minha vida. José estava de vestes sujas.
Então ele tenta acusar, estava tentando diante de Deus para se opor. Espera aí, como é que tu pode amar essa pessoa se tem uma... Olha aqui, ó. Ele fica olhando. Ó, tem uma coisa sua. Para encontrar na minha vida, na sua vida, algo que ele pode acusar diante de Deus. É isso que estava acontecendo com José. Então o que Deus fez? Veja aqui. Tomou essa palavra e disse aos que estavam diante dele: tirai-lhe as vestes sujas. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade e te vestirei de finos trajes. Tirou as vestes sujas, tirou aquela circunstância, me arrependi, confessei. A Bíblia diz que nós confessamos o pecado, ele é justo para nos perdoar. Então tirei aquela sujeira, mudei as vestes. O que o inimigo tinha que fazer? Ele não podia mais olhar, não encontrava mais nada. Mais nada para acusar. Por quê? Agora há vestes limpas. Deu para entender, amados? Obrigado, querido. Você está com vestes limpas, viu? Então, não encontrei nada, viu? Ainda bem, né? Amém? Deu para entender, amados? Isso estava acontecendo aqui. Na minha vida, às vezes, é assim. Depois vamos ver alguns versículos. Diz que o inimigo anda ao derredor procurando alguém para devorar. Então ele está ao derredor assim, ó, procurando alguém, encontrando alguma coisa para devorar. Ele só consegue entrar se achar algo na minha vida. Por isso que tinha que ser tirado as vestes sujas e colocado vestes boas, limpas. Amém? Mas o que Deus faz? Deus se opõe. Espera aí, inimigo. Você não pode acusar meu filho. Eu vou dar vestes limpas para ele. E quando sabe que em Jesus nós temos vestes limpas, ele levou sobre si o meu pecado. A Bíblia diz que ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Amém, amados? Ele é fiel, porque ele levou o meu pecado, ele levou o seu pecado. Então o inimigo vai resistir, vai tentar se opor de você servir a Deus. Muitas vezes nós sentimos isso. Ele não quer que você sirva a Deus, ele não quer que você ame a Deus, ele não quer que você venha na casa de Deus, ele não quer que você participe de uma célula, ele não quer que você ande com Deus, ele não quer nada disso. Mas você precisa saber que Deus peleja por você. Uau! Deus peleja por você, Ele está realmente se empenhando, cuidando de você, amém? Jó, lembra de Jó? Quem lembra da história de Jó? Diz que o inimigo veio reclamar a vida de Jó. Diz, olha, Deus, tu abençoa demais esse homem. Mas se afasta de Jó. Deixa Jó por enquanto. E vê se ele não vai te abandonar. Vê se ele vai não te deixar. O que Deus disse? Tudo bem. Deus colocou limites, mas não pode ir além disso. Deus sempre vai colocar limites, assim como colocou limites para com Jó. Deus colocou limites para você. Diabo, não passe disso. Ele anda ao derredor procurando alguém, mas espera aí. Você não pode fazer disso. Na vida de Jó, ele queria tirar a vida de Jó. O que Deus disse? Não pode tirar, não. Tu pode fazer isso sim, mas isso aqui não. Deus sempre colocou limites. Amado, o inimigo, ele pode sim vir contra você, mas saiba, Deus está dizendo, não toque nele, não faça isso, não pode isso não, não pode isso não. E a Bíblia diz que Deus não vai permitir coisa além daquilo que nós podemos suportar. Amém? Deu para entender isso, amados? Dá um respirar assim, que bom, que bom, não é verdade? Que bom isso. Imagina se não fosse isso, amados. Imagine. Então Deus coloca limites, diz, opa, não vai permitir além da minha força, além dessa força. Porque Deus me ama. Então eu sei que Ele está cuidando de mim. Amados, é muito importante, escreve essa frase, eu sei que Ele está cuidando de mim. Porque eu sou um filho, sou uma filha. Vamos repetir junto, diga, eu sei que Ele está cuidando de mim. Mais uma vez, com convicção. Eu sei que Ele está cuidando de mim. Tem essa convicção? Eu sei que Ele está cuidando de mim. Mas às vezes você diz, pastor, mas por que aconteceu isso? Ele coloca limites. Deus coloca limites. Mas também tem a palavra de Deus que mostra que nós não andamos aquilo que nós vemos, ouvimos, nós andamos pela fé. Se você vai ver lá em livro de Hebreus, os heróis da fé, promessas, eles criam nas promessas que não eram para eles, mas eles tomavam posse da promessa como se fosse para eles, mesmo que não alcançasse. Não é verdade? Uma vez eu estava conversando com a pessoa estava assim, pastor, ela estava doente. Eu disse, pastor, eu creio na cura. Sim, a Bíblia crê, mas todos aqueles que já foram curados já morreram também.
Então, qual é a minha esperança? Estar um dia com o Senhor, na ressurreição. Ainda que morra, eu ressuscitarei no último dia. Vocês estão entendendo? Essa é a minha fé. E isso preciso crer. Porque se Jesus não voltar antes, provavelmente eu vou morrer, você vai morrer, que o nosso corpo não vai ficar para sempre. Mas qual é a minha esperança? Eu vou estar com o Senhor na ressurreição. E até a vida, a ressurreição já está dentro de mim. Deu para entender, amados? Você já temos a ressurreição. Então isso que me fundamenta, isso que me alicerça. A vida de Deus já está em mim. Porque se nós não crermos isso, se nós não firmarmos que essa é a verdade de Deus, imagina o medo, o temor da morte. Mas realmente podemos dizer, Senhor, eu já tenho a ressurreição, eu vou estar para sempre contigo. Amém? Dá para entender isso, amados? É muito importante, às vezes, entender esse aspecto. Abre comigo em Lucas, capítulo 22, por favor. Lucas, capítulo 22. Eu sei que há coisas que a gente não entende. Um dia eu vou perguntar, acho que chegar diante do céu de Deus, eu vou, Deus, me explique isso. Mas eu não preciso entender certas coisas, eu preciso saber que Deus fala a sua palavra, e isso é verdade. E há coisas que a gente não vai entender, coisas que você não vai gostar, que nós não gostamos, nós passamos a nossa vida. Mas eu preciso realmente crer aquilo que a palavra de Deus diz, e não o que o inimigo diz. O inimigo tenta tirar a esperança, tirar a vida, separar você de Deus. Mas eu estou firmado na palavra de Deus. Amém? Eu creio na palavra de Deus. E isso realmente é importante. Lucas 22, versículo 31. Vamos chegar lá? Lucas 22, versículo 31. Veja aqui, amados. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. O que está acontecendo aqui? Jesus chegou para Simão Pedro e disse, Pedro, olha, Satanás reclamou, está pedindo, ele quer peneirar você. Ele quer dar uma peneira em você. Eu, porém, roguei por ti, orei por ti. Jesus aqui fala, versículo 2, para que a tua fé não desfaleça. Diga para a pessoa do outro lado, a tua fé não pode desfalecer. Não desfaleça na fé. Eu não sei como é peneirar o trigo, hoje é diferente, né? Mas naquela época tinha aquelas... Você já viu, as pessoas pegavam o trigo e jogavam para cima, aí o vento tirava aquela sujeira, isso? Né? É mais ou menos assim. Sabe o que o inimigo está dizendo? Eu quero pôr a vida dele na peneira, eu quero chacoalhar a vida dele. Como uma peneira, eu quero chacoalhar, né? Tirar aquela sujeirinha. Eu quero jogar a vida dele para cima. Eu vou agitar a sua vida, vou jogar você para cima. E vamos então ver se ele confia em Deus, se não confia em Deus. Quantas às vezes sente aquele chacoalhão assim? As coisas acontecendo. Agora a pergunta é, eu estou confiando, a minha fé está sendo diminuída, ou estou firmado na fé? Eu estou fortalecido na fé, como Jesus diz assim, para que a tua fé não desfaleça. Porque Pedro, sim, podia desfalecer a fé, devido às situações. E, amados, há muitas situações que às vezes vêm, que tenta desfalecer a nossa fé. Ah, não creio mais. Ah, não. Quantas pessoas eu conheço que começaram bem e não terminaram bem? Por quê? Porque a fé desfaleceu. A questão não é como você começa, a questão é como você termina. Eu estou preocupado, eu quero terminar. Eu quero ser como o apóstolo Paulo. Completei a fé, guardei a carreira, guardei a fé. Eu quero ser assim. Então não é como você começa, porque nós podemos começar bem, mas não terminar bem. Aqui, no caso, Satanás diz, eu vou peneirar essa pessoa, eu quero ver se a pessoa vai louvar a Deus, vai continuar firme, vai continuar amando, vai continuar realmente na cara de Deus, vai continuar amando as pessoas. Como que é você? Como que é você? Sabe que vem situações, vem circunstâncias, eu não vou na igreja hoje.
Não vou na minha célula, não quero mais saber, eu não quero mais orar, eu quero dar um tempo. Quem já ouviu essa palavra, quer dar um tempo? Eu quero dar um tempo. Eu preciso não desfalecer na fé. Amém? O inimigo vem agitar a sua vida, jogar você para cima. Então diga comigo, mais uma vez para o teu pezinho lá. Diga nada, inimigo. Pode fazer nada na minha vida. O Senhor está cuidando de mim. Eu não vou desfalecer da minha fé, não. Eu estou firmado em Jesus. Em Jesus. Amado, você tem que cada dia, porque às vezes vem a peneira. Ele tenta jogar você para cima para ver, vamos ver se ele continua firme agora. Vamos ver se ele vai desfalecer ou não. Vamos ver se ele vai louvar o Senhor. Vamos ver. Porque quando você está assim, você começa a murmurar, a queixar, a falar mal. Você não está bem. Mas o que você faz? Senhor, eu te louvo, eu te agradeço. Eu me reanimo no Senhor, eu fortaleço a minha fé. Você não começa a dar ouvido àquelas vozes que tentam afastar você de Deus. Você levanta as tuas mãos, adora o Senhor. E a presença de Deus vem e você é renovado. Isso você tem que fazer. Você tem que trazer a presença de Deus. Na presença, Senhor, Salmo 16 fala isso, na presença do Senhor há alegria, fartura de alegria. Então eu preciso entender, eu vou na presença de Deus, Senhor, me sinto fraco, sinto essa coisa está me agitando. Aonde que eu vou? Vou na presença de Deus, me animar no Senhor, me fortalecer no Senhor. Por isso que lá em Efésios, fortalecei-vos na força e poder do Senhor. Depois fala da luta que nós passamos, nós precisamos nos fortalecer na força e poder do Senhor. Amados, se eu e você não nos fortalecer, não temos como andar na vida. Nós precisamos. E precisamos perceber quando vem esses ataques, quando vem sentimentos, quando vem aquelas vozes que tentam nos afastar de Deus. Espera aí, o que está acontecendo? Não, eu vou na presença, eu preciso me fortalecer, porque é uma luta, uma guerra que está se travando. Está entendendo, amados? Muitas pessoas, elas não permanecem, elas não ficam em Deus, porque elas não conseguem entender isso, não conseguem compreender que há essa guerra. Agora, sim, o inimigo vai mexer com você, ele mexe com todo mundo, nós estamos nesse mundo, ele quer agitar a sua vida, ele quer agitar seu relacionamento, ele quer agitar de uma forma ou outra, mas o meu papel, o seu papel é confiar no Senhor, é resistir ao diabo, porque ele já está derrotado, Jesus já derrotou ele, amém? Ele já está derrotado, mas ele ainda age. Nós sabemos, né, você vai continuar lendo a Bíblia, no Apocalipse fala que o inimigo vai ser derrotado, jogado no lago do enxofre de fogo, né? Junto com aqueles que não obedecem a Deus. A Bíblia já fala o resultado que vai acontecer. Um dia vai acontecer isso. Hoje não vemos isso ainda. Hoje ainda sentimos aquela peleia, sentimos aquela luta. Amém? A palavra peneirar significa agitar uma pessoa para tirar da fé. Então essa palavra peneirar, que Jesus estava falando para Pedro, para Simão, Simão, olha, o inimigo quer agitar você para tirar a tua fé. 1 Pedro 5,8. Abre 1 Pedro 5,8. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda de redor como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Mais uma vez, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge. Ele é como leão, não é um leão, tá? Ele é como leão. O que ele está procurando? Procurando o quê? Alguém para devorar. Ele está ao derredor, como tem o exemplo antes, está olhando. Achar alguma coisa em mim para devorar. Ele quer realmente devorar. A palavra adversário fala do oponente. Ele é oponente com a questão da justiça. Ele é o contrário à justiça, da retidão. Então ele quer pegar você numa legalidade, achar algo em você. Ele anda de redor, procurando alguém. Ele fica olhando para você, esperando uma falha em você, uma fraqueza. Ele quer encontrar algo. Eu vi, enxerguei algo aqui, opa, isso aqui. Lembra que eu falei antes, ele acusa, ele condena. Aí Deus teve que trocar as vestes, colocou vestes limpas.
Agora, o que fazer quando de repente encontra algo, quando você sente? O que você deve fazer, amados? Você deve dizer, sim, eu errei, me perdoa, Jesus. Isto. Não fique dizendo minha multidão de pecados, mas seja específico. Qual é a coisa específica? Então não fica. O diabo ele quer, ele não é específico, ele tenta condenar você, você não presta, você é pecador, mas que pecador? Não. Isto eu preciso trabalhar. Eu sou mentiroso, então vou trabalhar com a minha mentira. Isto encontrei na minha vida. Então, isto é específico. Eu vou trabalhar especificamente. Qual é o meu problema? Qual é a minha ação? Esta é a minha ação. Então, vou me arrepender desta ação. Eu vou mudar esta atitude. Está entendendo, amados? O inimigo tenta generalizar, você culpar, você fica debaixo, você nem sabe debaixo, não presta mesmo, não, você não ama Jesus mesmo, a pessoa é muito mal, Mas o que é específico? Isto é específico. Amém? Tem que ser específico, tratar com coisas específicas. Amém? Diga comigo, vamos ensaiar um pouquinho. Diga, Jesus, eu errei mesmo, me perdoa disso, Jesus. Dá para entender, amados? Esse é o aspecto. Você não vai tratando a multidão de coisas, não. Isto é errado. A minha atitude na minha casa, com meu marido, com minha esposa, com meus filhos, meus pais, esta ação no meu trabalho, eu vi que desagrada a meu Deus. É contrário à vontade de Deus, então me arrependo. O que é arrependimento? É deixar aquilo, é mudar de uma forma, é pensar de uma forma diferente. Você andava em uma direção, você volta agora. Eu não quero mais praticar isso. Isso é arrependimento. Amém? Então você volta. Porque você sabe que aquilo desagrada a Deus. Então não entre no jogo do diabo. Amém, amados? Nós somos um povo que tem um Deus que nos ama. E quando nós pecamos, 1 João diz que nós temos um advogado junto ao Pai. Advogado, amém? Ele é bom advogado. Ele realmente peleja por nós. Amém? E nos perdoa quando nos arrependemos. Apocalipse 12. Eu preciso correr um pouquinho. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Diz aqui: então vi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que nos acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da própria morte, não amaram a própria vida. Foi expulso o acusador, mas a pergunta é, como venceram? Venceram como? 3 coisas aqui. Eu quero correr bem rápido, mas se você anotar, diga, o sangue do Cordeiro, a palavra do testemunho, e não amaram a sua própria vida. Deixa eu falar bem rapidinho. Amado, eu e você somos chamados para vencer. Como? Através do sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro fala de quê? Ele me fala do pecado, ele me perdoa de todo o pecado. Então diga comigo, o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Ele foi derramado naquela cruz pelo meu pecado. Ele levou. Hoje à noite vamos participar da ceia e falar sobre isso. Quando você vai tomar o cálice, está dizendo, esse sangue Jesus derramou lá naquela cruz, foi suficiente. Ele levou o meu pecado. Então o sangue de Jesus me cobre. Amém? Por isso que Jesus morreu. Não é uma história. Algo real. Por isso Jesus disse, fazei isto em memória de mim. Por quê? É algo real para mim. Ele levou, ele me perdoou. Então o sangue, eu venci através do sangue. Sem o sangue, sem a obra de Jesus, tem pessoas que querem conseguir, eu vou querer é poder. Mas todo mundo pode chegar diante de Deus. Sim, todo mundo pode, mas a não ser através de Jesus. Porque Ele é o único, é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, porque foi o único que derramou o sangue. Porque o pecado existe entre Deus e o homem. Jesus, Ele levou o pecado. Então, através de Jesus, a pessoa pode sim chegar a Deus agora. Porque o que impedia, vossos pecados faz separação entre vós e Deus. Isaías 62, 61, 60 fala isso. Os vossos pecados fazem separação entre vós e Deus. Então, uma vez que o pecado é tirado, Jesus levou o meu pecado, eu posso chegar ao Pai. Por isso que eu sou vencedor. Vencer como? Pelo sangue do Cordeiro. Amém? Diga para a pessoa do outro lado, você é vencedor. Não por você mesmo,
mas por causa de Jesus. Amém? Segundo aspecto diz aqui, pelo testemunho. Eles deram o testemunho. Testemunho de quê? Jesus é meu Senhor. Jesus é meu Senhor agora. Ele mudou minha vida, Ele está agindo na minha vida, Ele está transformando minha vida. Amém? Acho que vocês estão passando testemunho sempre aqui, né? É lindo ver esse testemunho. Oh, Deus fez isso, eu era assim, Deus mudou isso. O que acontece em Deus, amados? Não que você é perfeito, mas você sempre está olhando, está andando na frente. Você olha para trás, olha que Deus mudou, olha o que Deus fez. Deus está agindo, Deus está mudando. Deus está falando, eu estou correspondendo. Amém? Não é assim que acontece? Isso é vida cristã. Na minha vida posso ver. Se você conhecesse a minha vida, amados, dizer, nossa, esse pastor aí está... Eu usava cabelo comprido, é primeiro a entrar na boate, último a sair. Eu não era para estar aqui, muitos amigos já estão mortos, morreram. Nossa, morreram em acidente, morreram em drogas. Né? Foi a bondade de Deus na minha vida. Mas Deus começou a agir, Deus começou a mudar. Assim como está mudando a sua vida, está agindo na sua vida. Isso é vida de Deus. Testemunho, qual é o teu testemunho? Eu pergunto para você, qual é o teu testemunho? Eu preciso ter um testemunho. Jesus fez isso. Eu sei que Jesus me ama, eu amo o Senhor, olha só o que está fazendo. Ele está falando comigo. Isso é testemunho. Isso tem que ser real todo dia, amados. Não é um dia, não. Ele está agindo em minha vida. Eu falei com ele falou comigo hoje. Cada dia ele vive. Eu sei que ele vive, porque eu falei com ele falou comigo. Entende? Isso é testemunho. Nós temos um testemunho. E sabe, a coisa mais linda é um testemunho. É você testemunhar, Deus fez isso. Você encontrar pessoas, pode falar, olha, Jesus fez isso na minha vida, Deus pode fazer na tua vida isso também. Porque se Deus pode fazer na minha vida, Ele pode fazer na tua vida, muito mais. Dá para entender, amados? Você precisa ter um testemunho, eles venceram. Depois diz aqui, não amaram as suas próprias vidas. Se você ama a sua vida, sabe o que você vai dizer, amado? Não fui eu. Foi aquela pessoa de lá. Sempre vai culpar alguém, mas eu não. Porque você ama demais você. Você sempre vai culpar outras pessoas. Sempre vai culpar teu pai, tua mãe. Alguém sempre é culpado. Mas eu não sou culpado, não. Mas quando você ama esse Jesus, você confessa o pecado. Você diz, eu estou errado. Eu errei. Jesus me perdoa. Porque você não ama você. Você ama mais ao Senhor. Quantos podem entender, amados? Por isso que aqui diz, não amaram a sua própria vida. Nesta noite, qual é o caminho da minha vitória e da sua vitória? Eu quero que você abra em Gálatas. Aliás, Gálatas não. Tiago 4. Tiago, capítulo 4, versículo 7. Tiago 4, versículo 7 diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai a Deus, resisti ao diabo, o que vai acontecer? Ele vai fugir de vós. Resistir fala de ficar na frente, não permitindo o avanço, se opor a ser contrário. Dizer, daqui não saio. Tu não passa. Tu não vai tomar meus filhos, tu não vai tomar minha família, tu não vai tomar meu emprego. Não, eu tenho um posicionamento. Eu não vou deixar. Amados, muitas vezes a gente não resiste. A gente deixa que essas coisas venham. E o que acontece? A gente fica debaixo, né, aquele peso em cadeias, em amarras, aqueles pensamentos ficam atormentando, porque a gente não está resistindo. Se nós eu tivesse tempo, podia abrir em Efésios lá, né, como nós resistir. Fala que devemos colocar a armadura de Deus. O que é a armadura de Deus? Fala de alguns aspectos, capacete de salvação, fala de proteger nossa mente, o escudo, né? Fala da mente proteger nosso coração, depois fala da espada, que é a palavra de Deus, fala dos pés, fala de paz com as pessoas. Você sabe que quando não temos paz com as pessoas, é uma porta aberta ao inimigo. Por isso que fala, devemos a mente colocar sandálias. Sandálias fala como nós andamos, fala de paz com Deus e paz com os homens. Muitas pessoas não têm paz com as pessoas, têm problema com as pessoas. E é onde o diabo começa a entrar. Você não está colocando a armadura de Deus. Ok? É um estudo que você pode fazer, Efésios 6 lá.
sobre a armadura de Deus. O que é essa armadura? Um dos aspectos, cada aspecto daquela armadura, calçar os pés, a espada, a couraça, né, o capacete, ela vai proteger você. Quando o inimigo lança dardo, você pode colocar o escudo da fé, que é a palavra de Deus, rechaçar aquela mentira, aquele engano que o inimigo lança sobre você. Amém? Resistir. Mais uma vez, olha para o teu pé, diga assim: em nome de Jesus, estou na tua frente, Satanás. Tu não pode passar. Não pode agir na minha família, nos meus filhos, minha esposa, meus pais. Em nome de Jesus, eu resisto. Você está entendendo, amados? Isso é resistir, se opor. Levantar o escudo da fé, contrário, lutar. Você não pode dizer, não, é verdade, não, é isso mesmo. Não, não. Amém? Amém, amados? Ok, deixa eu correr aqui. Davi, se tu vai ver como Davi, ele resistiu o gigante, né? O inimigo, o gigante queria destruir Israel. Disse, não, tu não pode, porque é você. Quem é esse cara que está pensando? Né? E realmente Deus deu vitória para ele. Como resistir? Quero dar alguns pontos bem rápido. Declare a palavra de Deus, declare a verdade. Amém? Declare a palavra de Deus, mostrando a palavra para o acusador, a sua decisão. Lembra de Jesus? Jesus, na sua tentação, ele disse, está escrito. Está escrito, está escrito. Ele usava a palavra, usava a verdade. Nós temos que usar a verdade no dia a dia, amém? Falar a palavra, amém? E o segundo ponto, pus aqui, já falei, colocar a armadura de Deus. Nós precisamos colocar a armadura de Deus, nós já falamos sobre isso, que é o capacete de salvação, a espada, a couraça, os calçar os pés, fala de paz com Deus e paz com os homens, e nós devemos nos proteger disso, amém? Uau! Amados, eu quero encerrar, mas deixa eu dizer algo para você. Se tem uma área na minha vida, na sua vida, onde não está bem, é nessa área que o inimigo vai agir. Eu tenho percebido, olhando para a minha vida no passado, às vezes tem áreas que não está bem, não é verdade? Que não cresceu ainda. Então eu posso ver desde o começo áreas da minha vida que eu precisava edificar, precisava encarar. Né? Como da vez o inimigo vinha, você não tem jeito mesmo. Não, mas o que não tem jeito? Não, isto, então tem que tratar disso. Então eu preciso começar a trabalhar especificamente, qual área especificamente. O inimigo tenta generalizar as coisas. Você não presta, você não é santo o suficiente. Você... Não, isto eu preciso trabalhar. Então ele tenta agir na tua vida. Então esta área vai enfraquecendo, vai me distanciando de Deus. E vai me distanciando das pessoas. A acusação me afasta. Então eu preciso chegar a Deus, me fortalecer, buscar ajuda. Uma das coisas muito importantes é buscar ajuda. Diga, buscar ajuda. Buscar ajuda com aquelas pessoas que realmente podem me ajudar. Eu sei que não é qualquer pessoa, mas existem pessoas maduras que podem te ajudar. Né? Eu, graças a Deus, né, eu tenho pastores, né, que eu faço parte da MIFAI, que são pastores de relacionamento, eu posso abrir meu coração. E, se não tivesse isso, eu sou fortalecido. Então você pode chegar, olha, me ajude, ore comigo sobre isso, eu quero vencer nessa área. Então você precisa, nós precisamos disso, amém? Então, se tem áreas na tua vida, procure ajuda. Procure pessoas que a gente pode ajudar. Isso é muito importante. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal que você é uma pessoa forte, que está praticando a palavra. Você e eu não podemos vencer sozinhos, nós precisamos estar juntos. Por isso que somos uma família, amém? Não há condenação, não há falar mal, não há... Né? Simplesmente é uma fraqueza. A Bíblia diz, se um chora, todos choram. Se um se alegra, todos se alegram. E assim é a família. Então, se você está passando problema, e eu estou passando situações, é como se todos nós estivéssemos passando isso, porque o corpo sofre. Nós sofremos junto. Então, busque ajuda, amém? Busque ajuda. Busque em áreas que você diz, eu preciso vencer nessa área, amém? Chegue ao trono da graça. A Bíblia diz, devemos chegar ao trono da graça. Então, qual a área que você precisa de ajuda? Seja específico. Não generalize, que o inimigo tenta mentir para você, generalizar. Não, esta área precisa de ajuda. Eu tenho problema nessa área, eu tenho problema no meu casamento, eu tenho problema no relacionamento com meus filhos, eu tenho problema de roubo, eu tenho problema de mentira, isso. Seja específico. Eu tenho problema de impureza, é isso. Então seja específico.
Amém? E trate e trabalhe naquela área específica. O que a palavra de Deus diz nessa área específica? E a palavra de Deus vai te dar resposta. Qual a área que você sente derrotado, frustrado? O que você acha que precisa fazer sobre isso na prática? Então é muito importante você sentir o que precisa fazer sobre isso na prática, para que saia essa acusação, essa vergonha, porque ninguém tenta envergonhar a vida da gente, me distanciar. Mas o que preciso fazer especificamente? Amém? Dá uma respirada agora, pastor. Foi pesado hoje, né? Ele falou muito sobre a palavra diabo. A minha esposa, quando... Essa palavra ministrei lá em Nádias, né? A pastora chegou para mim, pastor Hugo, ela me chama, pai, olha, não fala muito isso aí, acho que... Né? Mas bem, a gente precisa aprender sobre isso. Porque se a gente não entender a guerra que está acontecendo no dia a dia, a gente é levado a essas coisas. Então, o propósito da mensagem hoje à noite é que você possa, ligar o desconfiômetro. Espera aí, que voz é essa? O que está acontecendo? Amém? Porque, na verdade, existe 2 reinos, tá? E você precisa discernir o que está acontecendo, que às vezes não é natural. É o capeta mesmo querendo distanciar, tirar você de Deus, afastar das pessoas. Ele vem matar, roubar, destruir. Mas você precisa entender, fazer coisa específica. O inimigo tenta generalizar, acusar você, afastar você. Ele tenta realmente baixar você, condenar você. Ele tenta mentir para você. Nós vimos esses versículos lá, né? Isso é verdade, amém, amados? Mas maior aquele que está com você. Jesus cuida de você. Ele não vai permitir, né? Mesmo que o inimigo tenta peneirar você, Deus vai dizer, não, para com isso. Não passe disso. E você precisa tomar na posição, diabo, tu está embaixo dos meus pés, pode ir embora. Cai fora. Cai fora. Amém? Às vezes a gente sente a peneira, amados. Mas a gente não é derrotado. A gente permanece firme na fé. Se você vai ver lá em Atos, diz que houve uma grande perseguição em Jerusalém. As pessoas tiveram que abandonar as casas. Muitos foram espalhados. Né? Muitos chegaram em Antioquia. E quando chegaram em Antioquia, eles começaram a testemunhar, a falar. Diz que muitos começaram a se converter. Tanto que os apóstolos ficaram sabendo o que estava acontecendo, mandaram 2 discípulos lá. E eles disseram para eles que eles permanecessem firmes na fé. A chave hoje, amados, é você e eu permanecer firme na fé. A questão não é como eu comecei, mas eu quero terminar firme na fé. Porque é um tempo onde a peneira está vindo. E nós precisamos realmente permanecer firme na fé. Foi isso que Jesus falou para Pedro. Pedro, que a tua fé não desfaleça. Tu vai ser peneirado, mas tu vai permanecer firme. Nós sabemos que aconteceu com Pedro. Ele permaneceu firme, né? Apesar que ele era vulnerável, né? Ele era assim, sanguíneo, fácil. Mas o Pedro se tornou um Pedro mesmo. Permaneceu firme na fé. Amém? Conta a história que ele também morreu, né? Enforcado, morto, né? De cabeça para baixo. Todos os discípulos, mas eles permaneceram firmes na fé. A questão é, eu quero permanecer firme na fé, porque eu quero herdar a salvação com Jesus. Amém? Vamos ficar em pé nessa noite, por favor.